Fala galera, hoje nós vamos falar sobre o Mao Tse Tung e a Revolução Cultural, tá bom? Então, no final da década de 50, Mao Tse Tung ele vai tentar o quê? Ele tenta fazer da China um país industrializado. E aí, para isso, ele vai lançar o plano que foi chamado de Grande Salto Adiante, que vai tentar revelar, que se revelou, né, um fracasso. Tá bom? Então, a fim de se manter no poder e afastar os opositores, o Mao, né, Mao Tse-tung, ele vai preparar o quê? Uma ofensiva que vai mobilizar as camadas urbanas, especialmente quem? Os estudantes. Então, para isso, o que vai acontecer? Ele vai lançar uma campanha de regeneração e convoca a população a combater o que eles chamam de quatro velhos, que são os velhos preconceitos, a velha cultura, os velhos costumes e velhos hábitos. Tá? Então, por isso que eles chamam de quatro velhos, que deveriam ser substituídos pelas ideias do líder comunista. Ok? Então, as classes operárias e camponesas, elas foram o quê? Exaltadas. E tudo aquilo que tinha relação com a cultura e o intelecto, elas foram rechaçadas. E aí reuniram, né? Reunidos, né, na guarda velha, os estudantes eles denunciaram o quê? Seus professores que destruíam monumentos e queimavam o quê? As obras literárias. Então a Revolução Cultural Chinesa, ela se orientou através do quê? Da obra do que eles chamavam de Livrinho Vermelho, que reunia pensamentos e citações de Mao Tse Tung. Então o livro ele vai se tornar o quê? Obrigatório nas escolas e no exército e em todas as instituições chinesas. Então, vários professores, políticos e intelectuais, eles foram acusados de quê? De burgueses e capitalistas. Então, dessa maneira, eles eram enviados ao campo ou às fábricas para quê? Para serem o quê? Reeducados nos valores comunistas, tá? Então, o Mao Tse Tung ele vai empreender o quê? O culto à personalidade onde era chamado de o Grande Timoreiro. Ok? Então ele seria o responsável por conduzir o povo chinês à prosperidade sem contar com a participação da população. Ok? Então as consequências da Revolução Cultural elas foram trágicas. Tá? Então, milhares de obras de artes foram perdidas e cerca de milhões de pessoas foram assassinadas, presas e afastadas de suas atividades também profissionais, tá? Então, para Mao Tse Tung, o movimento ele vai assegurar o quê? A sua posição dentro do país e do Partido Comunista Chinês, que é o PCC. Tá bom? Então, a Revolução Cultural foi o quê? Finalizada oficialmente em 1969. Mas, historicamente, afirma-se, né, que ela só vai terminar com a morte de Mao Tse Tung em 1976. E aí a gente tem o grande salto adiante e a Revolução Cultural. O que seria isso? O grande salto adiante, ou o grande salto para frente, foi uma política de quê? De industrialização forçada iniciada em 1958, tá? Quem deu início foi Mao Tse Tung. Então, o objetivo era o quê? Era transformar a China em um país populoso e agrário. E uma nação o quê? Industrial, em pouco tempo. Não tinha tempo para isso, e por isso que era o grande salto. Então, para isso, Mao Tse Tung ele empregava os mesmos métodos de Stalin e fez o mesmo que o Stalin ele fez na União Soviética, tá? O que o Stalin fez?
ele vai coletivar, né, forçar uma força da terra e o deslocamento da população e vão abandonar, né, o abandono, né, da atividade agrícola. E o resultado foi desastroso, né? Então, naquele momento, a China não só não se industrializou, mas assim, como esperado. Então, os cultivos, eles foram abandonados e a consequência foi a fome generalizada que podia ter matado mais de 38 milhões de pessoas. Então, diante do tamanho caos, a posição de Mao Tse-tung ficou fragilizada e já eram várias as vozes que discordavam dentro do próprio partido, que pediam mais participação política. Então, Mao Tse-tung resolveu lançar a Revolução Cultural Chinesa a fim de quê? De conquistar o apoio da juventude, tá bom? E aí a gente vê que a origem da Revolução Cultural Chinesa, ela vai ter o quê? Inícios ali após o fim da Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial se deu entre 1939 e 1945. Então o mundo vai se dividir em duas zonas políticas econômicas distintas, que é o capitalismo e o comunismo, e este período ele passou, né, a história de ser chamado como período de Guerra Fria, como a gente já viu, e foi um momento de grande tensão político-militar. Então, a China, em 1949, sob a liderança de Mao Tse-tung, ela escolheu a via socialista e se aliou a quem? A União Soviética, que foi comandada por Joseph Stalin, ok? Lembrando que o continente asiático seria palco ainda de um sangrento conflito que dividiria, né, para sempre a Península Coreana, que foi a Guerra da Coreia, em 1950 e 53. Então, a Coreia do Norte, que faz fronteira com a China, tornou-se comunista e se transformou num aliado do país. Tá? Então, na década de 50, houve uma mudança de poder na União Soviética. E o Stalin ele vai fortalecer e é sucedido por Nikita Khrushchev em 1894 a 1971. Então, o Nikita ele vai denunciar crimes cometidos por Stalin e vai vai comunicar a intenção de fazer ajustes no regime soviético. Tá? Então, Mao Tse-tung ele se vê desiludido e vai se afastar do antigo aliado e resolve fazer a sua própria revolução econômica e a política na China. Então começa uma nova etapa política chinesa e a elaboração de uma via comunista específica, tá? O que é chamado de maoísmo. Tá bom? Então, esta ideologia política influenciaria em vários movimentos políticos no mundo inteiro. E aí a gente tem algumas curiosidades sobre a Revolução Cultural Chinesa, que uma delas é que a Revolução Cultural ela vai atingir a Ópera de Bang, que teve todos os seus cenários e vestuários destruídos. Outra curiosidade é que a religião também foi considerada algo burguês e vários monges foram expulsos do país, tá bom? Assim como as igrejas que eram consideradas cristãs foram eliminadas. E em 1981, em 1981, o governo chinês ele vai assumir a Revolução Cultural e diz que a Revolução Cultural
havia sido o quê? Um grande erro e pede desculpas ao povo, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula. Um abraço, tchau, tchau.